Olá, segunda-feira, 12 de janeiro. Grupo de médicos dá sorriso novo a crianças carentes de Fortaleza. O Hospital Universitário da UFC é referência no Norte e Nordeste em transplante de fígado. Menino de 12 anos chama a atenção dos clubes da elite do futebol paulista. Professores saem da sala de aula para ganhar os palcos. E ainda tem dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Um grupo de médicos se reuniu para fazer um trabalho solidário. Profissionais das mais diversas áreas resolveram dar um sorriso novo a crianças que nasceram com a doença congênita bastante comum, o lábio leporino. Eles prestam todo tipo de apoio necessário de graça, desde a cirurgia até o tratamento fonoaudiológico. A repórter Renata Paiva conta essa história agora. Um sorriso verdadeiro abre vários caminhos, traz alegria e contamina. Materializar esse gesto é o que a Associação Beija-Flor faz. A entidade transforma a vida de pessoas com lábio leporino. Lá, a meta é ver sorrisos cheios de esperança e confiança no futuro. Uma das fundadoras explica por que a associação foi criada. Com o início do tratamento realizado no Albert Sabin, a gente foi sentindo que esses pacientes precisavam mais do que a correção da lesão. Por trás, eles precisavam de bem mais ajuda do que somente a cirurgia. A Associação Beija-Flor foi criada em 2002 para atender crianças e adolescentes portadores de lábio leporino. No Brasil, 1 a cada 650 pessoas nascem com essa deformidade. Vários profissionais participam do tratamento. Nós temos cirurgião plástico, nós temos cirurgião bucomaxilo, nós temos fonoaudiólogo, assistente social e psicólogo. A Associação Beija-Flor oferece aos pacientes todo o suporte necessário para que o tratamento seja um sucesso. A Associação Beija-Flor tem projetos sociais, e tem projetos de reabilitação. Em média, 200 pacientes são atendidos por mês. Pessoas de Fortaleza, da região metropolitana e até de estados vizinhos podem procurar ajuda. Se iniciado a tempo, o tratamento terá melhor resultado. Na fissura labiopalatal existem protocolos de atendimento e de tratamento. Isso já fechado, durante muito tempo se estudou isso, então, por exemplo, no caso da fissura dele aqui, do Régio, que ele teve fissura de lábio e palato, o ideal é o quê? Operar o lábio aos 3 meses de idade, por volta dos 3 meses de idade, operar o palato em torno de 1 ano e meio, tá? Então, o paciente recebendo esse tipo de correção cirúrgica e recebendo acompanhamento fonoaudiológico, acompanhamento ortodôntico, o dentário, as chances de recuperação é de 100%. A servidora pública Ana Célia Lopes só conseguiu tratar a má formação da face aos 16 anos. Hoje, ela ainda não tem uma boa dicção. Eliane Rodrigues, mãe de Otávio, de apenas 3 anos, procurou logo a entidade. Ela já vê resultados. Antes ele falava muito pouco, agora ele já fala, já faz coisas que ele não fazia antes, Depois ele começou a fazer a fono. Aí toda segunda-feira a gente vem. A Maria já é, sim, bem avançado já ele. A Associação Beija-Flor recebe voluntários e doações. Você pode ajudar. Como a gente passa para o paciente cestas básicas, leites, a gente precisa também de dinheiro para dar passagens, Então, assim, a gente recebe todo tipo de doação, roupas para a gente fazer um bazar e transformar isso, num recurso para se voltar para o paciente. O Hospital Universitário Walter Cantídio é referência no transplante de fígado no Brasil. Tanto é que muita gente vem de outros estados fazer a cirurgia na unidade. Eles representam metade dos pacientes operados em média. O repórter Jonas Guedes conheceu pessoas que hoje comemoram vida nova depois do transplante.
Irândia é natural de Rondônia. Em 2013, uma série de complicações médicas a levaram a necessitar de um novo fígado. Quando eu fui internada, eu estava com infecção urinária. Conforme a medicação, aí o fígado não aguentou mais. Aí que eles descobriram que eu estava com síndrome de Buchard. Aí os médicos que estavam me acompanhando lá, os 3 falaram que eu ia precisar de um transplante. Lá em Porto Velho não tem. Eles já me encaminharam para cá, para Fortaleza. João Macedo é de Picos, no interior do Piauí. Ele também deixou tudo para garantir o tratamento da esposa em Fortaleza. No início foi muito difícil, e aí a gente veio com fé que tudo ia dar certo e deu certo, está dando positivo até hoje, graças a Deus. O fígado é uma glândula constituída por milhões de células, localizado no lado direito do abdômen. O órgão produz substâncias extremamente necessárias para o equilíbrio do organismo. O transplante de fígado é o segundo mais demandado na rede pública. Ele é um órgão fundamental para a vida humana. O fígado está relacionado com várias funções do nosso organismo, desde funções relacionadas à coagulação, produção de algumas substâncias indispensáveis à vida, metabolização de proteínas, metabolização de medicamentos, basicamente tudo que é substância que a gente entra em contato, ela vai passar pelo fígado e vai ser processado pelo fígado. De modo que o fígado é um órgão indispensável à sobrevivência humana. O Hospital Universitário Walter Cantídio é referência nacional no transplante de fígado. No ano passado, o Instituto foi o que mais realizou esse tipo de procedimento em toda a América Latina, com 134 intervenções. Este ano, o hospital se prepara para ultrapassar esta meta. Até o momento, 126 cirurgias já foram realizadas. Hoje, mais de 50% dos transplantes que nós fazemos são de pacientes de outros estados, devido a essa referência que o hospital se tornou. Primeiro porque faz o grande número de transplantes. Desde 2003, o Hospital Universitário Walter Cantídio é o maior serviço de transplante de fígado do Brasil e também pelos excelentes resultados que nós apresentamos, principalmente nos últimos anos. Trabalho imprescindível para a garantia da saúde de Irândia ou de pessoas como a esposa de João Macedo. Graças a Deus, aí vim, o transplante foi um sucesso, não tive nenhuma complicação depois do transplante, foi tudo ótimo. Aqui eu acho que o tratamento aqui eu dou nota 10. Eu não tenho o que dizer da saúde pública aqui de Fortaleza, eu achei excelente. Super Esporte. Clubes da elite do futebol paulista estão interessados no talento de um cearense de apenas 12 anos de idade. Kempis foi o destaque na Copa Danone, conquistou a impressionante marca de 6 gols em 7 jogos. E agora pode fazer parte das categorias de base do Corinthians. A bem da verdade, eu sempre gostei muito de bola. Já o meu pai, ele não me deixava jogar, a verdade é essa. E o meu filho, hoje, eu acho que ele está realizando um sonho que era meu. E eu me sinto feliz, né, na posição de pai, hoje está vivendo esse momento. Um talento, uma grande promessa do futebol. Iberson Kempis começou a trajetória no esporte devido aos incentivos do pai. Meu pai, ele gostava muito de futebol e desde os 2 anos ele me leva para brincar, jogar no campo. Aí eu comecei no clube, no projeto em Maracanaú, até chegar aqui à estação e agora vou jogar pelo Corinthians. Kempis é tão apaixonado por futebol que ficou até difícil de realizar a entrevista. A atenção dele era maior para o que acontecia no treino do que nas perguntas. Tanta dedicação ao esporte rendeu recentemente na Copa Danone o título de artilheiro. Foram 7 gols em 6 jogos. Para o jogador, este foi o momento mais importante da caminhada, na busca do sonho. Foi a Copa Danone, etapa do Ceará, que em 6 jogos eu consegui fazer 7 gols. Segundo o treinador José Neto, o atleta é uma das grandes apostas do futebol cearense. Mas alerta, porque o ideal é ele obedecer uma fase de desenvolvimento. Bom, ele chegou com 10 anos, né, para fazer um teste na época no Sumov. Assim que observei, muito solto, é um moleque largado mesmo, que vai para cima dos atacantes, muita velocidade, mas era uma pedra bruta, teve que ser lapidado, né, pela sua explosão, velocidade, mas era cabeça baixa por não ter tido treinamentos.
Hoje, já após 2 anos, com várias competições, experiência adquirida e muito treinamento, hoje ele é um atleta diferenciado. Por quê? Porque além de ele fazer muito gols, ele serve muito, ele toca muito a bola, ele é versátil, tem uma habilidade bilateral, joga dos 2 lados do campo. E isso proporciona ele a ser o que ele é hoje, esse destaque e artilheiro. Aos 12 anos, o jovem encantou times como Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Eles vieram a Fortaleza, né, fazer uma peneirada, como se fala na gíria do futebol, e viram, né, o Kempis jogando e gostaram, né, do futebol dele. Foi feita uma solicitação, né, no caso eles convocaram para que ele fosse até São Paulo, né. Nesse caso ele passou 15 dias lá no CT do Corinthians, fazendo os procedimentos, né, e foi aprovado, isso em dezembro de 2013, e agora em maio, né, do ano corrente, ele ficou mais 10 dias e está correndo tudo bem, né? Está em andamento, a gente já está, vamos dizer, negociando com o Corinthians e está superando a expectativa, né? A realidade é essa. Para Kempis, essa possibilidade de treinar no Corinthians vai lhe ajudar na parte técnica. Do treinamento deles, do tempo que eu fui lá, achei muito bom e eu acho que eu vou evoluir muito. Você vai conhecer agora a história de 4 professores que decidiram formar uma banda. Tudo começou só por brincadeira, mas aos poucos eles foram investindo no repertório com sucessos dos anos 80 e hoje já apostam em composições próprias. O repórter Jonas Guedes foi conferir. A banda é de professores, mas está longe de se comparar a uma aula chata. Não precisa atenção concentrada para apreciar as apresentações da banda The Teachers. O estereótipo de sala de aula eles quebram com óculos escuros e músicas bem dançantes. O grupo nasceu em 2011. Um projeto educacional deu início ao núcleo da banda. Eu e o professor Anderson, que é esse camarada que está aqui na guitarra, a gente se conhece desde a época da universidade, né? Nós somos ex-alunos de letras da Universidade Federal do Ceará. E a gente, desde a universidade, que identificou que um tocava violão, o outro cantava, e a gente arriscava compor alguma coisa, enfim. Até que, um pouco tempo depois, a gente se encontrou numa escola, já como profissionais, trabalhando, e aí de lá a gente teve um insight, essa ideia de formar a banda The Teachers, né? A partir do nosso conhecimento com outros professores, também nas escolas que a gente trabalhava, a gente foi identificando ali os professores que tocavam aqueles instrumentos que a gente precisava e a gente resolveu se juntar numa festa de professores para tocar e a partir daí a banda surgiu e a gente está até hoje aí tocando. Desde então, a banda se colocou na estrada. As apresentações acontecem basicamente aos finais de semana, tudo para não atrapalhar a agenda de aula do grupo. A gente precisa conciliar com a nossa carga horária de professor, né? A gente identificou que a banda, na verdade, funciona como um hobby, mas a gente quer levar como um hobby profissional, né? Todos nós ainda temos atividades extra-banda. Nós damos aula, eu faço mestrado, o professor Anderson faz especialização, o professor Léo dá aula em outra cidade, mas a gente se junta no final de semana, ensaia periodicamente e geralmente no final do ano, nas festas de professores, alguns restaurantes da cidade, algumas casas de show contrato, a gente vai, faz o som de uma forma amadora, porém profissional, porque a gente leva bem a sério mesmo. A influência da banda vem de grandes artistas nacionais e internacionais. A música também ajuda na didática em sala de aula, mas isso cada integrante pode falar melhor do que eu, tanto quanto músico, quanto como professor. A gente está ainda testando, compondo algumas coisas no estilo da nossa banda, está definindo um pouco o estilo da música autoral, apesar de a gente já ter uma firmeza no nosso estilo cover, né? A gente quer levar essa década de 60, década de 80, retornar com essas músicas aí para os jovens, para essa moçada aí mais jovem, que são os nossos alunos, para a gente poder divulgar esse trabalho. E se todo professor tem que ter um certo jogo de cintura com as alunas mais assanhadas, quando o educador também é músico, o cuidado é redobrado. Nós temos afinidades com alunos e alunas,
né? E assim, as meninas, as nossas namoradas, são muito participativas na banda, sempre estão juntos, sempre vão aos shows, né? Sempre participam da divulgação, né? Mas a gente, graças a Deus, consegue separar bem isso e mostrar que nós somos professores, artistas, músicos e mantendo esse distanciamento, obviamente tendo amizade com o aluno, mas mostrando que nós somos mais professores do que amigos. E para quem se interessou pelo som dos professores, ficam os contatos da banda. E quem quiser contratar a banda The Teachers, pode ligar para 8888-2332. 8888-2332, código de área 85. Fala, doutor. Assim como as mulheres, os homens também têm glândulas mamárias. Quando existe algum tipo de desequilíbrio hormonal, eles podem apresentar o crescimento do tecido mamário. Aí pode ser um caso de ginecomastia. Assunto de hoje do quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Nós estamos aqui novamente com o Dr. Glauber Rocha, médico endocrinologista, e hoje ele vem aqui novamente esclarecer novas dúvidas para a população. Hoje ele vai falar sobre ginecomastia, que é uma doença que afeta os homens, né, doutor? Exatamente. A ginecomastia é o crescimento da glândula mamária no sexo masculino. Então, todo homem tem glândula mamária, mas geralmente ela é pequena, ela está restrita a uma área subareolar, ou seja, atrás da areola mamária e em pequeno volume. Então, o aumento dessa glândula, o fato dela se tornar visível, no homem é que é chamado de ginecomastia. Ok, vamos conferir a primeira pergunta. Essa doença só se desenvolve em pessoas mais jovens ou em pessoas mais velhas? A ginecomastia pode surgir em qualquer idade. Tá? É muito comum a ginecomastia puberal, que é aquela ginecomastia que acontece nas crianças, nas crianças que estão entrando na adolescência, nos meninos que estão entrando na adolescência. A ginecomastia puberal acontece mais ou menos em 40% a 50% dos adolescentes, em alguns estudos, é bem frequente, portanto, e na sua grande maioria é reversível. Então, apenas uns 5% desses casos vão permanecer para a vida toda. Mas a ginecomastia pode surgir também em várias outras idades, em especial nos idosos. Então, a ginecomastia surge por alterações hormonais. Então, diminuição relativa ou absoluta do hormônio masculino é que vai levar ao surgimento da ginecomastia, e o idoso, aquele que está entrando numa fase de declínio da testosterona, ou também pode se chamar de andropausa, esse idoso tem uma predisposição bem maior de ter o problema. Dr. Glauber, o homem, antes de ir ao médico, como ele deve diagnosticar que é gordura ou a ginecomastia? Tem como ele fazer uma espécie de exame, autoexame? Algumas vezes é possível ele tentar aferir se é gordura, né? Então, a mama, de fato, a glândula mamária, ela é mais endurecida, né? Então, na palpação você sente como um carocinho mesmo, né? E a gordura, ela é mais flácida, tem uma consistência mais amolecida. Então, assim, em boa parte das vezes é possível. Agora, em alguns casos, não. Em alguns casos, até mesmo o médico examinando vai ter essa dificuldade e pode lançar mão de exames como ultrassom para fazer essa diferença. Ok, isso por causa do ganho de peso. No caso de uma pessoa magra, se aparecer, já pode ser realmente a doença, né? Bem mais fácil de detectar, bem mais fácil de saber o que de fato está acontecendo. Existe alguma forma de prevenção? A puberal não tem prevenção, é uma coisa que vai acontecer, é normal, não gera preocupação na maioria dos casos. Já a ginecomastia, em algumas outras situações, sim, pode estar relacionada a problemas de saúde. Doenças do fígado, insuficiência do fígado pode levar a ginecomastia, doenças renais, abuso de álcool, uso de alguns medicamentos. Como é realizado o tratamento? O tratamento depende da causa. Na ginecomastia puberal, a maioria das vezes não se precisa fazer nada, vai reverter espontaneamente. Em caso de o adolescente sentir dor e uma dor que seja mais incômoda, a gente pode usar algum tipo de medicamento para aliviar essa dor, esse desconforto, enquanto o quadro reverte. Já em ginecomastia de outras origens, em adultos, aí o tratamento vai depender da causa específica. Se é uma doença hepática, se é uma doença renal, então o tratamento será voltado para essa doença. E já a ginecomastia do idoso, essa também é como a do adolescente. Na maioria das vezes não tem o que fazer, apenas acompanhamento. Dr. Glauber, caso a ginecomastia não seja tratada a tempo, ela evolui para uma doença mais grave? No caso da puberal, não. Ela não vai evoluir, realmente é um quadro bem simples. Agora, ginecomastia de outras causas, você pode ter aí uma complicação que possa vir a surgir. Por exemplo, ginecomastia causada cursando com aumento de prolactina, do hormônio prolactina. Ela pode cursar, inclusive, com galactorreia, que é a produção de leite, a eliminação de leite. E essa doença, nesses casos, sim, a gente pode ter complicações mais sérias e o tratamento, muitas vezes,
pode se tornar até mais urgente. Ok, vamos conferir a última pergunta. Tem alguma ligação com o câncer de mama, doutor? A glândula mamária masculina está sujeita a câncer de mama tanto quanto a feminina. Então, ginecomastias não revertidas, a preocupação com câncer de mama é equivalente à preocupação que se possa vir a ter com a mulher. Então, aquele homem que tem uma ginecomastia mantida e que não optar pela cirurgia, ele terá que acompanhar aquela mama, assim como a mulher deve acompanhar. Autoexame, exames de imagem até para segmento podem ser necessários. Então, essa glândula pode estar sujeita ao aparecimento de nódulos e até mesmo desenvolvimento de câncer. Doutor Glauber, mas o câncer de mama ele pode vir a longo prazo, no caso da ginecomastia não ser tratada, né? Ou não? A longo prazo. Como eu falei, assim como a mulher. Tá? Entendi. Não é, já diagnosticou a ginecomastia e já tem câncer de mama? Não é porque é no homem que vai estar mais sujeito a câncer. Não, não é assim. Ok, doutor Glauber, muito obrigada pela sua participação, tá? Até a próxima. Até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com boas chances de emprego em Caucaia. Tem oportunidade para operador de telemarketing, consultor de vendas e comprador. Para saber detalhes sobre a seleção, é só ligar 3101-3378. Fique por dentro. E agora as dicas de utilidade pública. Anote o telefone do Departamento Estadual de Trânsito, 3101-3356. Anote também o contato da Delegacia da Jurema, 3294-7884. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens do programa, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você e até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Caucaia